todos os irmãos que estão aqui, né, nessa quarta-feira, parando um pouquinho no meio da semana, né, para nos reunirmos para adorar o nosso Deus. Que maravilha, né? Que bênção maravilhosa ter esse privilégio. Com certeza os irmãos como eu estão felizes, né, que depois desse tempo todo que a gente estava impossibilitado, podemos nos reunir novamente. Amém. A semana agora tomou uma nova alegria, é isso? Bem, eu queria falar com vocês hoje a respeito de um assunto que eu acho que a gente tem uma necessidade premente nesse momento por conta de tudo que já aconteceu, que está acontecendo, e até mesmo diante do que a gente já ouviu aqui hoje, né? As perplexidades, as dificuldades que a gente está tendo diante de ver tudo que está acontecendo no mundo. Eu queria falar um pouquinho a respeito de uma palavrinha pequena, mas que tem um sentido tão profundo que com certeza não vou chegar nem perto de esgotá-lo aqui esta noite. É sobre fé. Mas antes de começar, eu queria contar uma história para vocês que eu achei muito interessante. Uma história real. Conta a história de um rapaz, o nome dele é Ivan. Ele sonhava fazer uma faculdade em Moscou de Direito, até que um dia ele conseguiu. E aí ele estava na faculdade, mas só uns 20 dias que ele já estava bem instalado no prédio da faculdade, num apartamento no 5º andar. De repente ele sentiu um cheiro de algo queimando. E aí apareceu a fumaça, e foi que ele percebeu que o prédio estava em chamas. E para desespero do Ivan, o andar onde ele estava era o 5º, não tinha mais como descer. E a única esperança que ele tinha agora é que os bombeiros apagassem o fogo. Só que isso não aconteceu. E aquele jovem de apenas 18 anos ficou observando as chamas se aproximando mais e mais, chegando mais e mais próximo. E ele então chegou ao ponto de perceber que ele ou ele fazia alguma coisa, ou ele iria morrer queimado. Então a única outra alternativa que ele tinha seria pular do prédio. E disse assim, ou pulando ou ficando, as chances de morrer seriam grandes, mas pelo menos se ele pulasse, ele teria alguma chance de sobreviver. Então Ivan fez isso, ele tomou essa decisão. Nesse momento parecia muito extrema, mas é a única que ele pôde tomar naquele momento. E foi exatamente isso que salvou a vida do Ivan, naquele dia 24 de novembro de 2003. Então estava noticiado assim, que Ivan foi um dos poucos estudantes, morava no 5º andar, que sobreviveu àquele acidente. Né? Ele se jogou da janela e caiu, só que a queda dele foi amortecida pela camada de neve. Já 3 dias que nevava em Moscou, e a queda dele foi amortecida um pouquinho. E naquele dia 35 estudantes morreram e 197 ficaram feridos. Mas Ivan, naquele momento, ele conseguiu sobreviver. Que impasse, né? Já pensou a gente numa situação dessa? Pular ou ficar? E a fé é mais ou menos assim. Tá? É tão difícil, por um lado, acreditar num Deus invisível, mas, por outro lado, nós sentimos um vazio tão grande que precisa necessariamente ser preenchido. Por que nós sentimos, será, essa tamanha necessidade, tamanho vazio a ser preenchido com algo que nós nem compreendemos direito, né? Então, nós temos tanta necessidade de Deus, mesmo aqueles que nem, às vezes, conseguem, né, sequer acreditar na sua existência. Mas é somente através da fé é que torna possível nós acreditarmos nesse Deus que aos nossos olhos é invisível. E aí vem a questão da fé. Mas o que realmente é fé? Nós temos uma resposta clássica na própria Bíblia, que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Se vocês quiserem abrir, muito conhecido o texto. Praticamente a resposta
áurea ao tema, né, a palavra que é fé. E diz o seguinte: fé é a certeza de que vamos receber as coisas que nós esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso é a versão na linguagem de hoje, né? Bem esmiuçada. Então, nós temos certeza que vamos receber coisas que nós esperamos, né? E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. E isso realmente é fé. Mas se a fé é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver, como é que a fé pode provar, se é que pode, a existência de Deus? Será que pode? Uma coisa muito interessante que eu descobri, pesquisando a respeito dessa fé, são estudos neurocientíficos que foram feitos recentemente e descobriram, revelou nesses estudos, uma pequena estrutura que mais ou menos do tamanho de uma amêndoa, que fica próximo ao lobo temporal, chamado de amígdala, né? Diferente daquilo que a gente vê, conhece como amígdala da garganta, não é essa. Amígdala no cérebro, né? Ou tecido amiloide. Então, esse tecido, ou essa amígdala, onde descobriram que se localiza a experiência religiosa de cada ser humano. E um dos cientistas desse estudo, o Dr. Juan Joseph, diz o seguinte, ele concluiu o seguinte, preste bem atenção: a habilidade de ter experiências religiosas tem uma base neuroanatômica. Foi isso a conclusão a que ele chegou. O que isso quer dizer? O que significa? Isso quer dizer que a anatomia do ser humano foi criada, na anatomia, um espaço para que o homem pudesse se relacionar com um ser superior. Olha só. Ou seja, um espaço que precisa ser preenchido por Deus. Né? É mais ou menos o que às vezes diz por aí, né? A gente tem um espaço em nós, um espaço que é do tamanho de Deus, e só Ele pode preencher. Né? Então a gente pode até ousar e chegar a dizer que ter fé em Deus é uma necessidade fisiológica do ser humano. Na verdade, essa amígdala está ligada aos instintos mais primitivos do ser humano, ou seja, aquilo que é base de sobrevivência, né? Como comer, as reações a que você tem ao perigo, tudo isso está ligado a esse órgão que é a amígdala. Então, nesse caso, a nossa necessidade de Deus é uma coisa primitiva na existência do ser humano. E a fé, para que ela serve então? Será que a gente pode aprofundar nosso estudo com relação à fé? Bem, se por acaso o mundo que nós vivemos hoje fosse um edifício em chamas, caso como aconteceu com o Ivan, e nós precisássemos vencer esse incêndio, então a fé ela pode passar por 4, digamos assim, respostas com relação a essa pergunta para que serve a fé. E eu queria que a gente usasse um pouco a palavra nesse momento para ter essas respostas. Primeiro texto que está em 1 João, capítulo 5, verso 4. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Primeiro João, capítulo 5, verso 4. Diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Olha só. Isso quer dizer que se eu crer em Deus, eu posso vencer o incêndio. Certo? Através dessa fé. Então, uma das funções da fé na nossa vida, a gente pode dizer que é a vitória sobre o mundo. O outro texto é 1 Pedro. Aí é só voltar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Diz o seguinte: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Outra grande função
função da fé na nossa vida? A nossa própria salvação. Nós somos salvos pela fé. Entendeu? Nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então significa nesse caso que eu tenho a oportunidade de ser salvo desse seja, né? Porque a fé traz a minha salvação. O texto seguinte é um texto bastante conhecido, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Exatamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, outra função da fé, conceder àquele que crê, aquele que tem fé, que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que esse índio não é para mim. Ele não vai tirar a minha vida, porque a vida que eu tenho através da fé, ela é eterna. Porque é por meio de Cristo que eu alcanço essa vida eterna. E o quarto texto é Efésios capítulo 6, verso 16. Outra função importante da fé. Efésios capítulo 6, verso 16. Diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós poderemos apagar todos os dardos que são lançadas chamas do mal, da acusação, de tudo isso que vem do inimigo. Nossas almas podem ser apagadas com a fé. Então nós temos certeza de que nós poderemos ser vitoriosos, sermos salvos, obtermos vida eterna e sermos resguardados do mal através da nossa fé. A fé, nós sabemos o poder que ela tem, nós sabemos o quanto é importante para o ser humano e quanto para se relacionar com Deus, quanto filho de Deus se relacionar com Ele, o quanto que é necessária a fé. Mas será que a gente sabe como obter fé, como conseguir fé? Né? Então, vamos fazer um exercício mental. Faça de conta que você está num ponto de ônibus, e aí chega imediatamente a você uma pessoa que você não conhece, trazendo uma mala e correndo, fala assim: olha, segura essa mala aqui, eu estou precisando muito, e depois eu te explico, mas guarda aí para mim que eu depois eu te explico o que é, e sai correndo de novo. Você ficaria com a mala? É ruim. Lógico que não, né? Lógico que não. Mas aí vamos então mudar um pouco a história. Vai ser então assim: você vai estar no mesmo ponto de ônibus, a história é a mesma. Só que em vez de uma pessoa desconhecida, que você não sabe quem é, chega a sua mãe, ou alguém muito próximo que você tenha muita intimidade. Né? A gente bota a mãe porque a mãe está sempre, né, acima de qualquer suspeita. Então chega e faz a mesma coisa, entrega a mala para você: filho ou filha, guarda aqui essa mala que eu depois te explico, eu estou com muita pressa, não posso ficar agora, você está correndo. Você ficaria com a mala agora? Por quê? Eu conheço a mãe. Então aqui o que acontece? Você, a pessoa que você conhece, a sua mãe, você sabe quem ela é e sabe o quanto ela te ama e o quanto ela se preocupa e se importa com você. Você tem confiança. Mas você viveu com ela a sua vida inteira, desde que nasceu. Então você tem conhecimento suficiente para confiar. Por isso você ficaria com a mala. Então, a mesma coisa acontece entre nós e Deus, entre você e Deus, né? Quanto mais tempo nós passarmos com Ele, quanto mais nós ouvirmos os seus conselhos, quanto mais nós conversarmos com Ele, mais teremos fé. É dessa intimidade, desse contato, dessa comunhão que a fé vai brotando, vai se fortalecendo. No texto de Romanos, no capítulo 10, 17, o que é que nos diz lá? Vamos conferir. Romanos capítulo 10, verso 17. Se alguém encontrar, pode ler. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
A fé vem por ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Nós precisamos ter esse conhecimento para que possa então haver fé. E o conhecimento de Deus, segundo ele foi nos revelado na pessoa de Jesus Cristo, é o que deve fazer todos aqueles que são salvos de sua graça. Nós temos a necessidade e a obrigação de obter esse conhecimento de Deus. Nós devemos buscá-los, cavar fundo para podermos aprender a respeito desse conhecimento. O que acontece quando a gente conhece a Jesus e é apresentado a Jesus no começo? A gente faz o quê? A gente chega, alguém nos apresenta Jesus, olha, eu quero apresentar Jesus. Vamos conhecer Jesus? Vamos. A gente senta com a pessoa começa a abrir a palavra e vai mostrando, né? Um estudo bíblico. Você vai conhecendo, tomando conhecimento da palavra, da vontade de Deus. Aquele é o estudo. Aí, depois que você tem um conhecimento, né, suficiente, você está de acordo com aquele conhecimento sobre o texto, você vai passar para a segunda fase, que é o batismo. Pronto. O problema é que muitos de nós paramos aí. Né? A gente faz o estudo, se batiza e pronto. Mas a vida do cristão não pode ser assim. Conhecimento, ele é contínuo e progressivo, ou pelo menos deveria ser. Um cristão, ele não nasce pronto da noite para o dia. Ele é construído ao longo da sua caminhada com Cristo. Então ele tem que passar a estudar, a conhecer, a estudar mais a palavra. Eu já estudei, mas eu preciso estudar mais, eu preciso me aprofundar mais. E a gente sabe, pelo menos quem lê a palavra, quem estuda, sabe, que quanto mais a gente lê, mais coisas a gente aprende e mais coisas a gente... Poxa, eu passei por isso aqui e não tinha visto. E a gente tem uma fonte inesgotável de conhecimento, que é a palavra de Deus. E muitos param logo depois do batismo, né? E aí não deixam de alcançar esse conhecimento necessário. É só mediante a fé, queridos, que nós nos chegamos a conhecer a Deus com conhecimento experimental. E cada um é capaz de, mediante a própria experiência, confirmar que Deus é verdadeiro, que Deus é bom, que Deus é misericórdia, que Deus é quem salva, que Deus é quem cuida, que Deus é quem mantém. É através da experiência que eu e você mantemos com Deus ao longo da nossa caminhada cristã, é que vai revelar para mim quem é o Deus que eu acredito. Então eu preciso ter uma experiência com Ele. A fé é isso. É o conhecimento que vai me fazendo passar tempo com Deus, experimentar das bênçãos, da grandeza que Deus tem para me revelar, e nessa experiência contínua, constante, eu vou sendo fortalecido na fé. A fé que no início é como uma plantinha, vem nascendo, terra, pequenininha, frágil, mas vai crescendo e se tornando robusta a partir do tempo que eu passo em comunhão, em conhecimento, em confiança, em experiência com Deus. A fé é a confiança em Deus, plena, absoluta. E é por isso que eu disse que é uma coisa que a gente tem, no momento que a gente está passando, está necessitando demais de pensar, de expressar, de sentir, de viver, porque os tempos que nós estamos passando estão muito difíceis. E se não for a fé que esteja sólida na nossa vida, nós temos só fé sólida, a gente não tem como suportar os muitos ventos que devem soprar na vida do cristão. Estão soprando agora e vão, a gente sabe que vão continuar e também se tornar às vezes até mais forte. Então, a fé que surge essa íntima relação com o Senhor, né? E em saber que Ele se preocupa conosco, que Ele nos deseja o melhor. Quanto mais você conhece, mais você vai confiar nele. E a gente vê na vida da gente, eu sei que com vocês acontece a mesma coisa. A gente olha para trás, para a nossa vida no passado, e mesmo que naquele momento a gente não tivesse percebido claramente, mas olhando hoje para trás, a gente vê, poxa, como Deus esteve presente naquele momento, como Deus me sustentou naquele momento difícil, como Deus me guiou naquele momento em que eu tinha
Você, com certeza, nós temos muitas experiências dessas para contar no passado, né, do que aconteceu conosco. E o Espírito de Profecia diz que se a gente não esquecer do que aconteceu, né, como Deus agiu no passado, a gente vai ter certeza e confiança dele para o futuro. E falando de profecia, no livro Obreiros Evangélicos, da página 259, a irmã White escreve assim, ó: fé é confiança em Deus, acreditar que Ele nos ama e sabe o que é o melhor para nós. Assim, em lugar dos nossos próprios caminhos, ela nos leva a preferir os seus. Em vez da nossa ignorância, aceita a sua sabedoria. Em lugar da nossa fraqueza, a sua força. Em lugar de nossa pecaminosidade, a sua justiça. Nossa vida, nós mesmos, pertence-lhe já. A fé reconhece o direito de propriedade e aceita as bênçãos. A fé recebe dele a vida, que unicamente pode produzir o verdadeiro crescimento e eficiência. Aqui está falando de uma fé genuína. Não é uma fé de apenas se falar, de se dizer. É uma fé de se viver. Aqui diz reconhecer a propriedade que Deus tem sobre nós. Reconhecer que a sua vontade é superior à nossa. É uma fé que realmente tem, ela é ativa, ela realmente produz. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação quando se fala de fé. Pelo menos aí no mundo afora a gente vê muita gente falando de fé. Eu acho às vezes sem saber nem o que é realmente fé, né? Às vezes a gente olha a pessoa assim, não, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Mas a pessoa não tem noção do que está dizendo, ela não tem noção do que realmente é fé. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter muito cuidado com relação à fé. Fé não é acreditar que Deus vai conceder tudo que nós queremos. Isso não é fé. Isso é presunção. Tá? Então, é procurar fazer a vontade do Pai, como Jesus nos deu exemplo lá no Getsemane. Isso é ter fé. É pedir segundo a sua vontade, acreditando que Ele vai sim responder às nossas orações, que Ele vai tomar conta de nós, que Ele vai resolver os nossos problemas. Mas não somos nós que determinamos como ou quando, mas somente o próprio Deus, pela sua suprema sabedoria e providência, que vai fazer isso. Também não é acreditar apenas meramente por acreditar, como falei há pouco, né? A Bíblia fala que os demônios tremem. Não é esse tipo de fé que nós devemos exercitar. É uma fé que é submissa à vontade de Deus. É uma fé que se entrega. É uma fé que realmente reconhece a soberania de Deus sobre nossas vidas. É como o texto que eu li agora há pouco. Não é mais a minha fraqueza, é a força de Deus. Não é mais a minha pecaminosidade, é a justiça de Deus. Não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Outra coisa também importante com relação à fé que precisamos saber. É preciso saber que toda fé leva à ação. Fé não é verbo, a palavra em si, mas ela é uma palavra ativa, ela é ação, ela significa ação. Por exemplo, a gente podia se lembrar da mulher samaritana, lá junto ao poço, quando ela teve aquele encontro com Jesus. Assim que encontrou Jesus, ela foi levar outras pessoas a Cristo. Ela foi mais missionária do que todos os outros discípulos naquele momento, né? Foi mais eficiente do que eles. Essa mulher, ela representa a operação da fé prática, aquela fé que produz ação, que produz frutos, que dá resultado, tem exercício mesmo. As Escrituras mesmo declaram que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e que se as obras da obediência, a fé é morta. É isso que nos diz Tiago. Não existe valor numa fé que não produz. Então nós precisamos ter fé, desenvolver a nossa fé mediante o conhecimento e a comunhão com Deus
com a verdade através do que Cristo fez por nós, e precisamos também nos tornar proativos, né? Cristãos que realmente exercitem a fé que tem. É como o Tiago disse, Dani, mostra aí as tuas obras, mostra tua fé sem obras. Eu mostro a minha fé pelas obras que eu executo, né? Por aquilo que eu faço, eu mostro se eu tenho fé e em que eu tenho fé, né? Então, a fé ela tem vários estágios, né? Hoje nós vamos falar apenas de um deles, que é o primeiro. O primeiro estágio da fé é esse que a gente representou pela história que a gente andou. Dá um pulo de fé, dá um salto no escuro. É confiar verdadeiramente, né? É se lançar naquilo que nós ainda não conhecemos, confiando de que nós não estamos sozinhos, mas que Deus está sempre à frente. É ousadia para aceitar as respostas que Deus tem para nos dar. Isso é dar um pulo de fé, um pulo no escuro, né? É fazer às vezes coisas que nós nunca fizemos, porque nós nunca nos aproximamos o suficiente de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais capazes, mais fortalecidos, né, mais habilitados nós iremos nos tornar. Muitas coisas talvez nós não tenhamos feito, não tenhamos alcançado ainda na nossa vida, porque a gente ainda não se aproximou de Deus o suficiente. Falta ainda essa proximidade maior para que possa Deus, através dessa proximidade, influenciar a nossa vida de tal forma que a gente possa realmente revelar a nossa vida cada dia o verdadeiro Deus, aquele Jesus aqui que nós servimos aqui no sabor. Analise o que está escrito sobre a fé. Estude, pratique a fé. Porque para se aproximar de Deus, a palavra é muito clara. É preciso que a gente tenha fé, né? Como diz lá no livro de Hebreus, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É através dessa aproximação que nós temos com Deus que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E isso só acontece mediante a fé em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que nós somos restaurados à condição de filhos, amados, redimidos pelo sangue de Cristo. E é por causa e através dessa aproximação que nós temos com Ele, mediante a fé, é que nós podemos alcançar isso. Mas, queridos, não nos deixemos enganar. A fé não é de nós. Ela não procede de nós mesmos. A fé é um dom de Deus. Assim como a graça, a fé também vem de Deus. E nós só podemos, receber e manter essa fé se nós estivermos fazendo de Cristo Jesus o nosso Salvador pessoal. Aí voltamos para a questão da comunhão, da convivência com Cristo, de andar lado a lado com Ele a cada dia das nossas vidas. Eu acredito que a gente não tem ainda usufruído dos benefícios, as bênçãos do céu todas que estão disponíveis para nós, porque a nossa fé ainda não foi totalmente exercitada, né? Ou plenamente exercitada, ao ponto de nós realmente estarmos aptos para receber tudo o que Deus tem pronto para nos conceder mediante a fé que nós tivemos. A Bíblia ensina que quando nós buscamos a Deus, procurando fazer a sua vontade, aí a nossa fé aumenta, né? Então nós temos que estar praticando essa fé para que ela aumente. Às vezes a gente quer ter fé simplesmente por ter, né? Mas ela não acontece assim, como um passe de mágica. A fé, ela precisa do exercício, precisa que eu busque a Deus, que eu tenha comunhão, né? Que eu esteja estudando a sua palavra, me aprofundando no conhecimento, né? E para exercitando a minha fé, demonstrando ela de forma prática, exercitando mesmo, indo até as pessoas que necessitam, fazendo o que Cristo fez. Olha só, as obras que Cristo realizou são um exemplo máximo para nós hoje. Então, quando nós estamos servindo ao nosso semelhante, quando nós estamos buscando o bem do outro, nós estamos exercitando fé, a nossa fé.
Enquanto nós auxiliamos outros, olha só quem também está sendo abençoado. Cada um de nós, enquanto nós fazemos isso, nossa fé vai se fortalecendo, né? E aí vamos ficando cada vez mais aptos a produzir mais e mais frutos. E estarmos então numa situação de quando Cristo voltar, nós podemos estar então diante da sua face, dizendo assim: esse é o Senhor que nós agradamos, porque nós conservamos a fé nele, somente nele. Queridos, Deus já caminhou muito tempo atrás de cada um de nós. Tenho certeza que cada história, cada pessoa tem uma história, e com certeza tem uma história de Deus indo atrás, né? Pelo menos eu me sinto dessa maneira, né? Às vezes em lugares distantes, sombrios, e só a gente sabe, ele, né, que estivemos juntos lá. Mas a gente sabe também que mesmo nesses lugares mais difíceis da nossa vida, ele nunca saiu do nosso lado, nem só instante. Por cada situação que a gente passou, ele estava lá. Nos momentos de maior rebeldia, às vezes, quando a gente não queria ouvir a voz de Deus ou não estava disposto a fazer a vontade de Deus, lá no fundo do nosso coração, a voz do Senhor estava pacientemente nos chamando como um Pai amoroso. Ele ficou esperando por nós, mesmo nos momentos que a gente duvidou, e com certeza em alguns momentos a gente passa por essa situação, mesmo momentos que a gente não entendeu, que a gente questionou a Ele, mesmo assim Ele estava lá pacientemente aguardando, né? Mesmo quando a gente achou que a gente era mais sábio que Ele, que a gente sabia, quando nós tomamos as nossas decisões sem ouvir qual era a vontade de Deus, nesses momentos Ele ainda estava lá esperando que nós entendêssemos. Ele ficou aguardando a gente quando em muitos momentos da nossa vida nós substituímos Ele por outras coisas, outras pessoas, demos mais valor às coisas que a gente tinha alcançado ou às pessoas com que a gente estava se relacionando do que a Ele. Mesmo assim, Ele continuou esperando. O que mais Ele precisa fazer? O que mais Deus ainda precisa fazer para nos alcançar, nos convencer, nos converter, nos transformar em filhos e filhas fiéis, tementes, que creiam nele de todo o coração e de toda a alma. Esse é o momento, queridos, agora, nós abandonarmos as tentativas frustradas, às vezes, de preencher o vazio do nosso ser com outras coisas diferentes, que não seja o próprio Deus. Esse espaço tem o tamanho de Deus, tem o formato de Deus, e só Ele vai preencher. E é através da nossa fé, dando um passo de fé, saltando mesmo, pulando mesmo no escuro, nos braços do Pai, que no momento nós não vemos, mas que pelo poder, pela graça, mediante Cristo Jesus, nós um dia iremos ver na glória celestial. Amém? Então que nós possamos cada dia mais ser pessoas de fé, na teoria, mas também na prática, no conhecimento e no exercício. E a cada dia possamos nos tornar filhos e filhas de Deus, confiantes que Ele é o nosso Pai, é o nosso Salvador e que Ele logo, logo virá nos buscar. Esse é o meu desejo e a minha oração nesta noite para cada um de nós.